Essa aula aqui, ela fala sobre os recursos hídricos na cidade de Anápolis. É uma base para vocês conhecerem a região que vocês estão trabalhando. Eu gosto muito desse mapa, que ele só me dá a localização de Anápolis. Não seria para vocês que todos sabem onde que está, mas se um público maior quiser saber sobre os recursos hídricos no Centro-Oeste e na cidade de Anápolis, nós vamos saber que no Brasil, no estado de Goiás, tem uma cidadezinha bem na região central chamada Anápolis, que tem essa configuração em termos de mapa. As bacias hidrográficas brasileiras, vocês sabem que anteriormente o Brasil era dividido em 3 bacias hidrográficas: a Amazônica, a do Rio São Francisco e a Platina. Hoje, por conta da dimensão geográfica do Brasil, das diferenças espaciais, das diferenças regionais, físico-espaciais e culturais, ela foi dividida em regiões hidrográficas. Por quê? Porque nós temos características muito diferenciadas, que é esse mapa aqui. Desde, acho que 2004, nós temos essa mudança. E a região onde Goiás se localiza está aqui, ó. Ela é uma região divisora de águas. O que é uma região divisora de águas? Onde 2 bacias hidrográficas se dividem nessa região. Então, a bacia Tocantins-Araguaia, que anteriormente fazia parte da bacia amazônica, agora ela tem um status próprio e é uma das principais bacias do Brasil. E a outra é a bacia do Paraná, que ela fazia parte da grande, parte da grande bacia Platina, e que hoje ela tem um status próprio, que é de bacia do Rio Paraná. E a divisão ocorre aqui. No próximo mapa, veja, eu peguei o mapa do Brasil, o mapa político e o mapa das regiões hidrográficas. Está um pouco diferente aqui, ó. Aqui eu vejo nesse mapa exatamente as diferenças principais, onde o verde são as águas que correm para norte e o bege são as águas que correm para o sul. E onde é que nós estamos? Nessa linha divisora. Essa linha divisora que passa aqui. No próximo mapa você vai ver ela claramente, ela passando aqui no meio de Goiás. Aqui, bacia Araguaia-Tocantins, aqui bacia do Rio Paranaíba, que faz parte da bacia do Rio Paraná. Quando eu vejo esse tanto de rios aqui, eu tenho a subdivisão. Esses aqui são todos os rios da bacia Araguaia-Tocantins que estão no estado de Goiás. E aqui todos os rios da bacia do Rio Paranaíba, que corre para o Paraná, que estão no estado de Goiás também. Veja que as 3 bacias, Anápolis se localiza aqui. Então aqui a gente consegue ver claramente o local onde Anápolis se localiza. Veja que todo o estado de Goiás está nessa região divisora. Aqui. Então veja que Anápolis está aqui. Ampliando, eu tirei aqui só as 3 bacias dos rios onde existem nascentes no município de Anápolis. Quais são as bacias? Esse aqui é a bacia do Rio das Almas, que é um rio que corre para o Rio Tocantins. Esse aqui é a bacia do Rio Meia Ponte, que corre para o Paranaíba. E esse aqui em verde mais claro é o Rio Corumbá, que corre também para o Paranaíba. Veja. Aqui está Anápolis. Olha aqui, região divisora de águas. Ó. Isso aqui é a divisão de águas, essa linha. Aqui eu botei bem forte a divisora de águas. Então, nós temos uma bacia hidrográfica em Anápolis, nascentes, né, de um dos rios, que corre para a bacia Araguaia-Tocantins. E os outros rios, que possuem nascentes em Anápolis, correm para a bacia do Rio Paraná. Veja o grau de importância. Vocês imaginam quantas nascentes existem na cidade de Anápolis? Alguém, pelo menos? O próximo mapa vai mostrar para vocês algumas das milhares de nascentes que nós temos no município. O grau de importância disso não é municipal, não é regional, é nacional. Porque onde as águas nascem é uma região produtora de águas. O que isso me interessa? Hoje vocês sabem o grau de interesse que tem isso. Por que
em algumas grandes cidades está faltando água? Porque a produção de água diminuiu e o consumo aumentou. Por que diminuiu? Nós temos nascentes que estão sem mata ciliar, sem área de proteção. Então a água delas evapora e ela não concorre mais para formar as águas dos nossos rios. Os cursos d'água estão diminuindo de quantidade de água. E isso aí, a nossa região que nós estamos fazendo esse trabalho de urbanismo, que é a região sul da cidade de Anápolis, ela é uma região de nascentes dos rios. Esse mapinha, ele está mostrando as bacias. Aqui eu tenho a bacia do Rio Padre Souza, que é a única que corre para a região norte. Aqui é a bacia do Rio Piancó, que é o rio que abastece Anápolis. O grau de importância desse rio, ele abastece a terceira maior cidade em população e a segunda em faturamento no estado de Goiás. Aqui, nessa região sul, nós temos o Rio Caldas, que ele abastece parte de Anápolis e todo o distrito agroindustrial de Anápolis. Essa aqui, em amarelo, é a bacia do Rio João Leite. As principais nascentes do Rio João Leite são todas nessa nossa região. Anápolis comporta muitas das nascentes. Cada pontinho verde desse que vocês estão vendo aqui no mapa é uma nascente cadastrada. Além das nascentes cadastradas, existem outras nascentes que não foram cadastradas porque não conseguiram detectar. Mas essas são cadastradas, elas já são existentes e existe um plano de manejo para que sejam preservadas. E aqui, em verde, nós temos nessa maior área aqui, a bacia do Rio das Antas, que ele não abastece nenhuma cidade. Ele abasteceu Anápolis até 1975, a partir de 76 a barragem do Piancó ficou pronta e Anápolis é abastecida por essa barragem. Então, essa região aqui, para nós é de grande importância porque nós estamos estudando a cidade de Anápolis. E o que a gente tem aqui? A região urbana de Anápolis. Ela está na bacia do Rio das Antas. Quando vocês lerem o plano diretor, vocês vão verificar que tem uma área específica da bacia do Rio das Antas. E é essa aqui. E aqui está a região onde que a gente vai fazer a nossa pesquisa. As principais vias, né? Isso aqui é só para delimitar a área. Então, esse mapinha aqui delimita para vocês a avenida, esse aqui, BR-153, Avenida Pedro Ludovico, Avenida Brasil, essa aqui vai para o Daia, essa aqui vai para Brasília e essa aqui vai para Ouro Verde, né? Aqui vai para Belém. A região que a gente está estudando é essa aqui. Nós temos mapeadas 6 nascentes, mas visualmente, através de fotos, eu já descobri que nós temos mais de 12. Então, quer dizer que em termos de nascentes, nós não temos registro de todas. E é uma região de grande importância. E aí, finalizando, a grande importância dessa região é uma região onde as águas são fornecidas aos rios, que fornecem aos seus que são tributários de outros, que levam a todos os grandes rios do Brasil. Se em São Paulo falta água hoje, cidades como Anápolis, onde tem suas nascentes, devem ser o foco do nosso olhar. O foco do nosso olhar no sentido de que, se eu cuido das nascentes nessas cidades, as águas chegarão em todas as cidades da região Sudeste e Sul. Por quê? Porque elas nascem aqui e correm para lá. O foco desse trabalho que vocês vão executar agora é exatamente esse. Que visão que eu tenho dessa região de águas? É uma região que já está sendo ocupada, é a região onde eu já tenho vários bairros solidificados. E qual a conversa que existe entre os bairros, as pessoas e essa região de proteção ambiental? Nós temos o APP ao longo de toda a região. Todos dos bairros que nós vamos estudar estão concorrendo para essa área. E a abertura de visão, focando na água existente nas nascentes, vai ser um ponto de apoio para a definição dos trabalhos de vocês, dos roteiros dos trabalhos.